atividade do ler e escrever, tá? Ó, atividade do ler e escrever, página 180, projeto Confabulando com Fábulas, atividade 2B, não esquece de colocar a data, dia 8/6/2020, se não colocar a data, eu coloco falta, tá? O que eu vou fazer nessa atividade, professora? A gente vai fazer uma leitura compartilhada, tá? Uma leitura de uma fábula. Leitura compartilhada é onde um lê, todo mundo acompanha no texto, tá? Eu sei que aqui vai estar um pouquinho longe e eu vou fazer de propósito, tá? Eu não vou ficar pertinho aqui para vocês lerem. Por quê? Porque eu quero que vocês acompanhem no material de vocês. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui com esse fundo, não vou mostrar figurinha nem nada, eu vou mostrar a página do EMAI, aliás, do ler. Vou fazer a leitura, não dá para acompanhar pelo celular, tá longe, tá? Mas vocês têm o texto e é por isso que eu não vou aproximar o celular. Eu quero que vocês acompanhem, peguem o livro e leia junto comigo no seu livro, tá bom? Então, vamos lá. São duas fábulas que a gente vai ler. Fábula, a raposa e o corvo, tá? Então, tá lá, ó, com o apoio do professor. Com o apoio, tá? Então, eu vou ler em voz alta, mas vocês vão acompanhar. Então, vamos lá. A raposa e o corvo. Texto 1. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para homem tolo, a fábula é oportuna. Essa fábula foi tirada de um livro que chama Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos, tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho agora, ó. Quem são os personagens principais? A raposa e o corvo, tá? O corvo, gente, normalmente ele é colocado, tá, como uma das aves mais espertas, tá? Ele consegue aprender a fazer as coisas. Então, ele pode ser adestrado, quase igual o cachorro. É a ave, uma das aves mais espertas, né? Algumas palavras ele até consegue repetir como o papagaio. Então, o corvo ele é considerado um animal esperto. Só que nessa fábula, será que ele foi esperto? Ou será que a raposa foi mais esperta que ele? Quem será que foi mais esperto? Porque a raposa também é considerado um animal esperto, né? E aí, olha bem a moral dessa fábula, né? Para homem tolo, a fábula é oportuna. Ou seja, por que para homem tolo? Qual seria o homem que seria bobo aqui no caso? Porque o corvo foi bobo. Por que ele foi bobo? Porque ele foi enganado. Por que para o homem tolo a fábula é oportuna? Né? Será que dá para aprender o que com isso? O que tem aí para a gente? Qual é o aprendizado? Olha só, o que a raposa fez, né? Ela começou a bajular o corvo, ela começou a elogiar e o corvo foi se enchendo, ele foi se achando e ele achou que ele era tudo verdade, gente. Ele foi se achando o cara e aí a raposa acabou enganando ele, né? Só para a gente comentar um pouquinho dessa fábula. E essa outra fábula aí que tem?
A cegonha e a raposa. Olha só, a raposa de novo. Será que a raposa vai estar igual? A raposa aqui é a mesma daqui, será? Será que ela tem a mesma característica nas duas fábulas? Vamos ler. Aqui a gente viu que ela era esperta. E aqui, vamos ver como que ela é. Será que ela é esperta também? Será que ela vai se dar bem? Acompanha no seu livro aí, hein? Texto 2. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Também é lá dos contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. E aí a raposa aqui também se deu bem? Igual na outra fábula? Ela quis dar uma desperta, né? Ela quis passar a perna na cegonha aí. Convidou a cegonha, quis dar um trote, fazer uma pegadinha com a cegonha. Só que a cegonha, né, não deixou passar barato. Ela deu o troco. Então, a moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Se a raposa queria passar um trote na cegonha, né, ela fez uma maldade com a cegonha. E a cegonha fez a mesma maldade com ela. Então, aqui a gente pega sempre, né, para falar assim: olha, se você não gosta que alguém te bata, não bata nos outros. Se você não gosta de ser xingado, não xingue os outros. Então, a gente acaba usando esta moral desta fábula aqui para... Lembra que eu falei que a fábula, né, é para organizar a gente socialmente, para a gente viver bem em sociedade? Então, se eu quero viver bem na sociedade, eu sempre vou fazer o melhor possível, sabendo que eu corro o risco de fazer alguma coisa má e levar a mesma coisa de volta, igual a cegonha e a raposa, tá? Bom, agora que a gente já leu as duas fábulas, está escrito aqui, ó: vamos discutir e anotar sobre as personagens. Discutir não tem jeito, porque não tem como a gente conversar, né? Então, eu vou expor em vez de discutir, tá? As características atribuídas ao corvo e as características atribuídas à raposa. Então, qual é o texto que eu vou observar? O texto 1. O corvo e a raposa. Eu quero saber como é que o corvo é lá na fábula. Como que ele é descrito na fábula? Então, lá fala que ele era belo. Não foi isso que a raposa falou para ele? Que ele era muito bonito, que ele era belo, que ele tinha as penas ou plumagens bonitas, né? Foi isso que ela usou para enganar ele, né? Que mais que a gente pode falar que ele era? E ele foi acreditando. Ele acreditou por quê? Porque ele era vaidoso. Né? Vaidoso no caso, porque ele queria ser bonito, ele queria ser o melhor, ele queria ser tudo aquilo que ela estava falando, né? E aí ele foi se enchendo,
foi se achando. Ele falou, olha, eu sou o cara, né? Então, ele foi vaidoso, né? E por conta dessa vaidade, ele foi ingênuo. Ingênuo é aquela pessoa que acredita em tudo e acaba sendo enganada, né? Ele foi ingênuo porque ele foi enganado, né? Ele é por conta da vaidade, tá? Ele pode até ser um pássaro bonito, um pássaro, né? As plumagens a plumagem preta, macia, vistosa, brilhosa, mas nem por isso ele é o melhor pássaro, né? Como foi que ela enganou ele? Falando do canto. Pássaro, o corvo não canta, ele grasna, ele faz um barulho, né? Ele não canta, não tem um canto bonito, né? Só que ele estava acreditando em tudo que ela estava falando. E por causa da vaidade dele, ele se tornou ingênuo. Muito bem. E a dona Raposa? Qual é a característica atribuída a ela aí nessa fábula? O que a gente pode falar que ela era? Pode falar que ela era interesseira? Por quê? Ela era interesseira, lógico que ela queria um negócio que não era dela. Não tem aquelas pessoas, né, que ficam perto da gente só porque a gente tá com um lanche gostoso ou porque a gente tem uma caneta legal, aí ela quer ser nossa amiga, né, pra gente poder emprestar caneta, pra gente dividir o lanche. Essas pessoas são interesseiras. Assim era a dona Raposa, interesseira. Por quê? Porque ela estava realmente achando o corvo bonito, apesar dele ser um pássaro bonito? Não, ela só estava elogiando ele porque ela tinha bolado um plano. Então, a gente pode falar que ela era astuta. Ela estava querendo enganar. Ela era malandra, a dona Raposa, né? E ela era esperta, porque ela sabia como fazer as coisas, né? Esperta, peraí. Esperta, danada, né? E já que ela sabia como fazer e o plano deu certo, além de esperta para bolar todo esse plano, ela era o quê? Inteligente. Ah, outra característica lá que a gente pode colocar aqui, ó, ingênuo e bobo, né? Tolo, bobo, por ter acreditado, né? Ok? Aqui, ó, se tiver alguma dúvida, fala aí, tá, gente? Que eu respondo. Pode falar que eu tô escutando, tá? Ó, próxima. Não pode ficar dúvida, gente, porque dessas daqui vão depender as outras atividades. Essa aqui agora eu quero que vocês façam. Eu fiz aqui com vocês a raposa e o corvo. E agora eu quero a cegonha e a raposa, tá? Na fábula, a cegonha e a raposa. O que eu quero? Agora a gente vai analisar o texto 2. A cegonha e a raposa. A característica dada à raposa, ó, a raposa é a mesma da fábula 1. Essa raposa que fez o jantar, que foi amiga da cegonha, né? Fez um jantar maravilhoso para a cegonha, né? Ai, peraí que eu tô com um negocinho novo aqui, eu tô me adaptando ainda, bati nele, balançou a tela. Ó, essa cegonha é a mesma, ela é interesseira, ela é astuta, ela é malandra, ela é esperta, ela é inteligente? Será? Eu acho que aqui tem uma outra característica, né? Aqui essa raposa aqui, ela é outra coisa. Ela até pode ser esperta também. Ela pode até ser astuta.
Ela pode ser esperta, mas será que ela foi inteligente? Lembrando lá, será que ela foi inteligente? No final, ela não se deu tão bem, não, hein? Então, se ela não se deu tão bem, quer dizer, faltou alguma coisa lá para ela. Então, eu quero que vocês escrevam aqui as características da raposa. Oh, meu Deus, eu vou ter que mudar de lugar para parar de balançar o celular. Raposa. Quais são as características? Como é a raposa desta fábula aqui? Eu li em voz alta, vocês acompanharam. Se tem dúvida, volta aqui, ó, volta aqui e procura, tá? Será que ela era amiga mesmo? Lá fala assim, ó, na primeira frase, um dia a raposa que era amiga da segunda. Será que amigo faz isso mesmo? Né? Próxima pergunta. O corvo é considerado um animal astuto, inteligente. Realmente, gente, na natureza, o corvo, ele é esperto. A gente consegue, inclusive, domesticar o corvo, tá? Ele vira um animal de estimação quase igual ao cachorro. Ele faz, na natureza, o corvo de verdade, o pássaro de verdade, ele é um animal astuto e inteligente. Astuto quer dizer esperto, ele consegue fazer as coisas, dá um jeitinho para conseguir o que ele quer, né? Só que, o que eu quero? Os acontecimentos da fábula, do texto 1, demonstram essas características da personagem. O corvo do texto 1 é astuto e inteligente? Eu já vou começar e vocês vão continuar. Não! Por quê? Tá? Porque não vem só com essa história de colocar não aí. Eu quero o porquê. Tá escrito aqui, ó. Expliquem. Não quero só não aqui. Então, não eu já coloquei. Ele não é igual. Não tem a mesma característica do pássaro natural. Por quê? Quero que vocês respondam aqui. Tudo bem? Vamos virar a página e ir para a próxima atividade. Bom, aqui nessa atividade, ó, a gente vai comparar as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo, tá? A gente vai comparar as duas fábulas, texto 1 com o texto 2. O que é comparar? É ver o que tem igual e o que tem de diferente, tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadro, tá? Onde eu vou colocar. Tem aqui algumas perguntas, né? E aqui o texto 1 e aqui o texto 2. Então, a pergunta vale para os dois textos. A resposta é que vai ser diferente. E aí, aqui eu vou ver se a resposta é diferente, é porque não é igual. Existem diferenças. Se a resposta for a mesma, significa que há semelhanças, tá? Então, a gente vai aqui, ó, que eu já comecei a preencher o quadro. Personagens da história. Texto 1. Qual que é o texto 1? A raposa e o corvo. Então, vai lá na raposa e o corvo. Quer dizer, não precisa, né? A gente já tem no título da fábula, né? Toda fábula traz no título os personagens. Então, quem são os personagens do texto 1? A raposa e o corvo. E o texto 2, que é a cegonha e a raposa, né? Quem são os personagens? A cegonha e a raposa. São os mesmos personagens? Não, mas tem uma personagem em comum. Aqui eu tenho a raposa e aqui eu tenho a raposa. São as mesmas? Não, mas a raposa está nos dois. Isso aqui, gente, ó, é importante, ó. Características das personagens. Você vai dividir aqui no meio, aqui, porque são só duas, tá? Então, divide aí no meio o quadrinho e em cima você coloca a raposa e embaixo, aqui no texto 1, né? Raposa e corvo. Uma palavrinha só. Como você descreve a raposa? Esperta, inteligente, malandra? Uma palavrinha, porque não vai caber no quadro, tá? Então, assim, com uma palavrinha, tá? O que você acha qual é a característica mais marcante da raposa do texto 1, do corvo e a raposa? E o corvo, qual é a característica mais marcante do corvo aí? Será que é porque ele é bonito?
Será que essa é a característica mais marcante na fábula? Aqui, a cegonha. A cegonha, gente, será que ela foi legal? Será que ela foi malvada? Será que ela foi vingativa? Será que ela foi compreensiva? Entendeu a brincadeira da raposa? Né? Então, você vai colocar aqui qual palavra você acha que vai caracterizar a cegonha nessa fábula, tá? E aqui a raposa? Como a raposa desta fábula não é igual a esta, né? Se você colocou aqui que a raposa é inteligente, presta atenção que aqui ela não é a mesma coisa, que no final ela não se deu bem, né? Será que ela quis ser malandra? Será que ela quis ser esperta? Será que ela foi malvada? O que será que ela foi? Né? Qual foi a característica mais marcante da raposa no texto? A cegonha e a raposa. O que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada. Gente, o que aconteceu aqui, ó? Rapidinho, uma frasezinha curta. O corvo achou o queijo, a raposa quis o queijo e enganou o corvo. Pronto. Só escrever isso daí. E aqui? A raposa quis enganar a cegonha e a cegonha deu o troco na raposa. Ou se vingou da raposa. Pronto. É rápido. Não quero texto aí não. Não cabe, tá? Não quero jornal aqui não. É só uma frase, tá? Resumindo o que aconteceu na fábula. Próxima pergunta. O que foi entendido da moral? Então, qual era a moral aqui do texto 1? A moral do texto 1 era: para um homem tolo, a fábula é oportuna. O que você entendeu? Né? O que foi entendido da fábula? Que para o bobo, a fábula serve, né? Para a pessoa que é vaidosa, tomar cuidado, né? E aqui no texto 2, a moral é aquela outra lá que a gente sempre usa, né? Não faça para os outros aquilo que não quer que faça para você. O que você entendeu, né? Dessa fábula, dessa moral. O que foi entendido? Frase, tá, gente? Não é texto. A forma como a história é contada. Ela é contada em estrofe, versos e rima? Ou ela é contada em prosa, em parágrafos? Então, você vai colocar aqui, se tem alguma que é contada em verso, em poesia, verso, estrofe, rima, poema, né? Se ela é contada em parágrafos, prosa, verso ou prosa, gente? E aí, aqui, nessa daqui eu vou colocar se é verso ou prosa. Então, prosa, que é quando é escrito em prosa é parágrafo. Ih, errei aqui. Nossa, ou eu falo, ou grava, ou escreve. Peraí que eu vou só escrever. Parágrafo. E o verso? O verso, ele é escrito de que jeito? Poema. Tem alguma dessas duas fábulas escrita em poema? Tem alguma escrita em parágrafo? As duas são escritas em poema? As duas são escritas em parágrafo? É só isso que eu quero que vocês coloquem aqui, tá? Se ela é escrito em verso ou em prosa. 4. Você concorda com a moral das fábulas? Sim. Não. Não quero essa resposta.
Justifique. Eu quero que você explique. Você concorda com a moral das fábulas, das duas? Se você concorda com as duas, sim. Por quê? Se você concorda só com uma moral e com a outra não, você vai colocar: concordei com a moral do texto 1. Por quê? Não concordei com a moral do texto 2. Por quê? Tá? Eu quero o porquê, gente. Sim. Então, você vai escrever aí. Sim. Vírgula. Porque. E vai escrever aí por que você concorda. Não, não concordo. Então, escreve não. Não, porque. Esse porquê é junto. Por que mesmo? Porque eu estou explicando. E aí você vai explicar se sim ou se não. É sua opinião. Então, eu quero que você argumente. Cadê o seu argumento para responder isso daqui? Eu não quero só sim e não, hein? É sim, porque... E aí você coloca a sua justificativa. Não, porque... Coloca a sua justificativa. Beleza? Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente lá no WhatsApp e a gente esclarece as dúvidas de vocês. Tudo bem? Até mais. Bom, gente, estamos aqui para corrigir o restante da atividade das fábulas, né? Da atividade 2B do ler e escrever, tá? Então, vamos lá. Ficou aqui ainda para a gente corrigir, né? Ó, a letra C, que era assim: a raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Expliquem. Aqui, ó, na A gente já viu a atribuição... Na letra B, desculpa. Na letra B, a gente já viu qual foi a atribuição dada à raposa. Ela era interesseira, astuta, malandra, esperta e inteligente. E na cegonha e a raposa, será que ela era também interesseira, astuta, malandra, esperta e inteligente? Não. Por quê? E por que está junto? Porque é resposta, né? Não, porque na cegonha e a raposa, ela é malvada, trapaceira, né? E não esperta. Ela quis enganar, mas não com inteligência. Ela quis fazer uma maldade com a cegonha que se dizia sua amiga, né? Então, não, ela não tem a mesma atribuição, tá? Por quê? Porque ela quis passar a cegonha para trás, com maldade, não com inteligência, tá? O corvo, letra D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características da personagem. Então, normalmente, já expliquei, né, que o corvo ele é colocado como um dos animais mais inteligentes. Ele consegue, às vezes, até aprender a falar algumas palavras igual o papagaio. Tem gente que tem o corvo como animal de estimação e ele segue ordens igual cachorro. Então, ele é um animal esperto, naturalmente. Só que na fábula, ele foi isso que aconteceu com ele? Não. Por quê? Porque, ó, expliquem, não é só não. Não. Porque, junto de novo, porque eu estou explicando. Porque ele foi ingênuo e acreditou em uma mentira. Esqueci do ponto final, tá? Então, ele não foi esperto. Bom, seguindo aqui, né? Na outra página, a gente tem o quadro para completar. Então, vamos lá. Personagens da história. A gente já tinha colocado a raposa e o corvo, a cegonha e a raposa. Características para citar, palavra ou expressão. Então, eu já tinha colocado raposa e corvo, cegonha e raposa. Quais são as melhores palavras, quais são as melhores expressões para caracterizar cada um dos personagens? Eu escolhi, isso aqui acaba sendo pessoal, né? Mas eu escolhi para representar a raposa que ela é esperta, que ela foi esperta em enganar o corvo e pegar o pedaço de queijo para ela. E o corvo foi vaidoso,
né? Pode ter colocado aí que ele foi bobo, que ele foi enganado, que ele, né, quis acreditar na raposa que estava enganando ele. Mas eu coloquei aqui que o que mais me marcou, que eu achei que foi mais marcante nele, foi a vaidade, né? Que ele só foi enganado por causa da vaidade. E a cegonha? A cegonha, eu coloquei que ela é vingativa, porque ela fez uma vingança, né? Ela planejou a mesma coisa para a raposa. Então, ela usou uma vingança. E a raposa? No caso, a raposa, ela foi malvada mesmo. Ela quis pregar uma peça na amiga dela, de maldade. Convidou ela para jantar e fez de um jeito que ela não comeria nada. Então, ela foi malvada, na minha opinião. O que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada. Então, eu coloquei aqui, ficou bem espremidinho aqui, ó, né? Eu quis colocar aqui, podia ter colocado numa folha, mas era só para vocês verem que, assim, se apertasse um pouquinho, cabia. Que era bem pequenininho para colocar. E só ficou assim porque eu coloquei com letra de forma para ver se vocês conseguem ver melhor, tá? Se não, dá um zoom aí. O corvo encontra um pedaço de queijo e é enganado pela raposa que rouba o queijo. Pronto, era isso aqui que era para falar. O resgate, né, do acontecimento central. E no texto 2? No texto 2, a raposa dá um jantar para a cegonha, que não consegue comer, e a cegonha faz a mesma coisa. Tá? É só uma frasezinha rapidinha para resgatar o que foi que aconteceu nas duas fábulas. E agora, ó, a gente vai aqui, ó. O que foi entendido da moral? Qual foi a lição aprendida com as duas fábulas? Então, olha lá, ó. Eu coloquei assim, ó. O vaidoso ou o tolo, que é a palavra usada lá na moral, né? É fácil de enganar. Foi isso que eu aprendi. Que quando a pessoa é vaidosa, é fácil da gente enganar ela. A gente começa a elogiar. Daí a pouco a gente faz o que quer com ela. Ela é boba mesmo, ela acredita em tudo, né? Foi isso que eu aprendi. E na cegonha e a raposa, eu aprendi que se eu não gosto de alguma coisa, eu não devo fazer com os outros. Aí a gente vive falando, você gosta que te xinga? Então não xinga os outros. Você gosta de ser tratado bem? Então trate o outro bem também, né? Não faça maldade com os outros, porque os outros vão te tratar da mesma forma, né? Então eu aprendi isso, que a gente só deve fazer para os outros aquilo que a gente gosta que fizesse com a gente. Eu gostaria de ter ido num jantar, né, com a raposa e ter comido igual a raposa comeu. Só que no caso aqui, se fosse eu, né, não ia conseguir comer, porque eu ia ter um bico muito grande, né? Então, a cegonha foi vingativa, coisa que a gente não deve ser também, tá? Mas isso é mais para a gente aprender assim, ó, é uma fábula, é um aprendizado, né? Não que a gente deva se vingar, mas a gente deve tratar os outros como a gente gosta de ser tratado. Se eu gosto de que me tratem com educação, eu tenho a obrigação de tratar o outro com educação. Próxima, forma como é contada, né? Então, essa daqui foi aquela que eu falei assim, ó, como que ela foi contada pra gente. Aí a gente vai voltar aqui no texto, ó, e olhar a estrutura. Olha só, tem parágrafos, tem diálogo, né? Tem ponto. A frase vai até o final da linha, significa que não é um verso, né? Então, olha, é diferente de um poema, né? Vamos ver aqui para trás tem um poema. Olha aqui, por exemplo, ó, isso daqui é um poema. Por quê? Olha só, começou no meio da folha, não foi até o final, não tem parágrafo, né? Ele tá centralizado. Olha, essa frase começa um pouquinho mais para lá do que essa, tá? Então, ó, frases curtas, que chamam-se versos. Esse daqui é feito em uma estrofe só, né? Só que
tem rima, ó. Tinha, carinha, né? Ó. Fadiga, briga. Então, aqui a gente tem três características de poesia. Ela é escrita em versos, né? Esse é numa estrofe só. E rimas. Diferente dos textos que a gente está vendo, que, ó, tem parágrafo, vai até o final. Então, esse tipo de texto a gente chama prosa. E esse outro, poema ou poesia, né? O texto em si é poema, tá, gente? Então, ó, como é que eles foram escritos? Os dois foram escritos em prosa, tá? E a última aqui, ó, o que é que tá escrito aqui? O que eu tenho que colocar? Você concorda com a moral das fábulas? Justifique. Gente, aqui é a opinião pessoal. Por que você concorda, né? Que para um tolo, que é a moral da fábula do primeiro, ó. Para um homem tolo, a fábula é oportuna. Por que você concorda com ela? Ou não? Por que você não concorda com ela? Nunca faça com os outros o que não gostam que te façam a ti. Você concorda? Por quê? Então, é pessoal, né? Eu vou colocar aqui o que eu acho, porque eu concordo. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo com as duas fábulas, tá? Sim, porque quando a pessoa é vaidosa, é fácil de enganar, tá? Porque ela acaba sendo boba. E sim, com a cegonha e a raposa, porque eu gosto que me tratem bem, então eu também tenho que tratar os outros bem. Ok? Fechou a correção. Beijos!